Olá, meu nome é Daiane Ribeiro e hoje nós vamos para a terceira parte do livro O Arqueiro, de Paulo Coelho, e nós vamos começar essa terceira parte pelo capítulo Como Segurar a Flecha. Segurar a flecha é estar em contato com a sua intenção. É preciso olhá-la em todo o seu comprimento, ver se as plumas que guiam o seu voo estão bem colocadas, verificar a ponta, ter a certeza de que ela está afiada, certificar-se de que está reta, se não foi curvada ou danificada por um tiro anterior. A flecha, com a sua simplicidade e leveza, pode parecer frágil, mas a força do arqueiro faz com que ela consiga transportar para longe a energia do seu corpo e da sua mente. Conta a lenda que uma simples flecha já foi capaz de afundar um navio, porque o homem que a atirou sabia onde estava a parte mais fraca da madeira, e assim abriu um buraco que fez com que a água penetrasse sem ruído no porão, destruindo a ameaça dos invasores da sua aldeia. A flecha é a intenção que deixa a mão do arqueiro e parte em direção ao alvo. Portanto, ela é livre no seu voo e irá seguir o caminho que lhe foi destinado no momento do tiro. Será tocada pelo vento e pela gravidade, mas isso é parte do seu percurso. Uma folha não deixa de ser folha só porque uma tempestade a arrancou da árvore. Assim é a intenção do homem, perfeita, reta, afiada, firme, precisa. Ninguém consegue detê-la enquanto cruza o espaço que a separa do seu destino. Capítulo Como Segurar o Arco. Tem calma e respira profundamente. Todos os movimentos estão a ser contemplados pelos aliados, que te ajudarão no que for necessário. Mas não te esqueças de que o adversário também está a observar e conhece a diferença entre a mão firme e a mão trêmula. Portanto, se estiveres tenso, respira fundo, pois isso irá ajudar-te a concentrares-te em todas as etapas do tiro. No momento em que segurares o teu arco e o dispuseres com elegância diante do corpo, procura rever mentalmente cada etapa que te levou a preparar o disparo. Faz isso sem tensão, porque é impossível ter todas as regras na cabeça. E com o espírito tranquilo, à medida que revês cada etapa, vais dar-te conta dos momentos mais difíceis e de como os superaste. Isso dar-te-á confiança e a tua mão deixará de tremer. Capítulo Como Esticar a Corda. O arco é um instrumento de música e é na corda que o seu som se manifesta. A corda é grande, mas a flecha toca apenas num pequeno ponto. E é nesse ponto que toda a sabedoria e experiência do arqueiro devem estar concentradas. Se ele se inclinar um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, se esse ponto estiver acima ou abaixo da linha de tiro, o objetivo nunca será alcançado. Portanto, ao esticar a corda, sê como o músico que toca o seu instrumento. Na música, o tempo é mais importante que o espaço. Uma série de notas dispostas em linha não quer dizer nada, mas aquele que lê o que ali está escrito consegue transformar essa linha em sons e compassos. Assim como o arqueiro justifica a existência do alvo, a flecha justifica a existência do arco. Podes lançar uma flecha com a mão, mas um arco sem flecha não tem qualquer utilidade. Portanto, quando abrires os braços, não penses que estás a esticar o arco. Pensa que a flecha é o centro, imóvel, e tu estás a fazer com que o arco e a corda se aproximem das suas extremidades, tocando-a com cuidado, pedindo que coopere contigo. Capítulo Como Olhar para o Alvo. Muitos arqueiros queixam-se de que, apesar de praticarem há anos a arte do tiro, ainda sentem o coração a disparar de ansiedade, a mão a tremer, a pontaria a falhar. Eles têm de perceber que um arco ou uma flecha não podem mudar nada, mas a arte do tiro faz com que os nossos erros sejam mais evidentes. No dia em que estiveres sem amor pela vida, o teu tiro será confuso, complicado. Verás que estás sem força suficiente para esticar ao máximo a corda, que não consegues fazer o arco curvar-se como devia. Ao veres que o teu tiro é confuso nessa manhã, vais tentar descobrir o que provocou tamanha imprecisão. Isso fará com que enfrentes um problema que te incomoda, mas que até então se encontrava oculto.
O contrário também acontece. O teu tiro é seguro, a corda soa como um instrumento musical, os pássaros cantam ao redor, então percebes que estás a dar o melhor de ti. Entretanto, não te deixes levar pelos tiros da manhã, sejam eles precisos ou inseguros. Ainda existem muitos outros dias pela frente, e cada flecha é uma vida. Aproveita os maus momentos para descobrires o que te faz tremer. Aproveita os bons momentos para encontrares o teu caminho até a paz interior. Mas não pares por temor nem por alegria. O caminho do arco é um caminho sem fim. Capítulo: O momento de disparar. Existem 2 tipos de tiro. O primeiro é aquele que é dado com precisão, mas sem alma. Neste caso, embora o arqueiro tenha um grande domínio da técnica, ele concentrou-se exclusivamente no alvo e por causa disso não evoluiu, tornou-se repetitivo, não conseguiu crescer e um dia vai deixar o caminho do arco porque acha que tudo se transformou em rotina. O segundo tiro é o que é dado com a alma. Quando a intenção do arqueiro se transforma no voo da flecha, a sua mão abre-se no momento certo, o som da corda faz os pássaros cantarem e o gesto de atirar alguma coisa à distância provoca, paradoxalmente, um retorno e um encontro consigo mesmo. Tu sabes o esforço que foi necessário para abrires o arco, respirares bem, focares-te no teu objetivo, teres uma intenção clara, manteres a elegância da postura, respeitares o alvo. Mas precisas também de compreender que nada neste mundo fica conosco por muito tempo. Num dado momento, a tua mão deverá abrir-se e deixar que a tua intenção siga o seu destino. Portanto, a flecha precisa partir. Por mais que adores todos os passos que te levaram à postura elegante e à intenção correta, e por mais que admires as suas plumas, a sua ponta, a sua forma. Mas ela não pode sair antes de o arqueiro estar pronto para o disparo, porque o seu voo seria pequeno. Ela não pode sair depois de se ter atingido a postura e a concentração exatas, porque o corpo não resistiria ao esforço e a mão começaria a tremer. A flecha tem de partir no momento em que o arco, o arqueiro e o alvo se encontram no mesmo ponto do universo, e isto chama-se inspiração. Capítulo: A repetição. O gesto é a encarnação do verbo, ou seja, uma ação é um pensamento que se manifesta. Um pequeno gesto denuncia-nos de modo que temos de aperfeiçoar tudo, pensar nos pormenores, aprender a técnica de tal maneira que ela se torne intuitiva. A intuição nada tem que ver com a rotina, mas com um estado de espírito que está além da técnica. Assim, depois de muito praticar, já não pensamos em todos os movimentos necessários. Eles passam a fazer parte da nossa própria existência. Mas para isso é preciso treinar, repetir. E como se não bastasse, é preciso repetir e treinar. Observa um bom ferreiro a trabalhar o aço. Para o olhar destreinado, ele está sempre a repetir as mesmas marteladas. Mas quem conhece o caminho do arco sabe que cada vez que ele levanta o martelo e o faz descer, a intensidade do golpe é diferente. A mão repete o gesto, mas à medida que se aproxima do ferro, ela compreende que se deve tocá-lo com mais dureza ou com mais suavidade. Assim é com a repetição. Embora pareça a mesma coisa, ela é sempre diferente. Observa um moinho. Quem olhe para suas pás apenas uma vez, ele parece girar com a mesma velocidade, repetindo sempre o mesmo movimento. Mas quem conhece os moinhos sabe que eles estão condicionados pelo vento e mudam de direção sempre que necessário. A mão do ferreiro foi educada por ter repetido milhares de vezes o gesto de martelar. As pás do moinho são capazes de se mover com velocidade por o vento ter soprado muito e feito com que as suas engrenagens ficassem polidas. O arqueiro permite que muitas flechas passem longe do seu objetivo, porque sabe que só vai aprender a importância do arco, da postura, da corda e do alvo depois de repetir os seus gestos milhares de vezes, sem medo de errar. E os verdadeiros aliados nunca o criticarão, porque sabem que o treino é necessário, pois é a única maneira de aperfeiçoar o seu instinto e o seu golpe. Até que chega o momento em que já não é preciso pensar no que está a fazer. A partir daí, o arqueiro passa a ser o seu arco, a sua flecha e o seu alvo.
E aqui nós finalizamos a terceira parte do livro O Arqueiro, de Paulo Coelho, e teremos a quarta e última parte desse livro, que apesar de ser um livro relativamente pequeno e com a linguagem tão simples e tão fácil de entender, nos traz grandes aprendizados. Eu estou super ansiosa para dividir com vocês a quarta parte, que vai encerrar com chave de ouro esse livro. E eu aguardo vocês. Nós estamos tanto no Spotify quanto no YouTube. Temos episódios novos, capítulos novos, todas as terças, quintas e domingos. Então já nos siga para nos acompanhar e saber dos próximos capítulos, das próximas histórias que serão contadas por aqui. Até a próxima!